Mas acredite, a mente maligna de Satanás é muito pior do que o homem pode imaginar. E ele vai fazer tudo ao seu alcance para que os servos de Deus neguem a aliança com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz que vai ser o pior período para os servos de Deus. E é isso que nós não entendemos. Por que agora as pessoas não se convertem? Por que agora elas preferem o pecado do que levar a própria cruz? A maioria já se convenceu. A Bíblia chama de cauterizar a própria consciência. Eu já expliquei aqui algumas vezes. Cauterizar significa fechar o fluxo a fogo. E tem gente que já cauterizou a consciência, não consegue mais ouvir o que você está ouvindo com seriedade, irmãos. Ouve como se fosse um conto, como se fosse um exagero, como se fosse uma historinha, como se fosse, sabe, uma fábula. A pessoa não consegue mais sequer pensar assim, e se for verdade? Não existe mais isso. É só história, é só exagero, é só para fazer medo. Acredite, tem gente que ouve o que eu estou dizendo para você hoje e não escuta como alerta, escuta como a manipulação psicológica e emocional para manter as pessoas sob cabresto curto. É assim que muita gente vê. Não importa quanto se alerte, a pessoa não enxerga assim mais. Entende o que eu estou falando? Entende? Mas é minha obrigação alertar você de toda a verdade. Vamos aqui adiante. Jesus diz no verso 4: e Jesus respondendo disse-lhes o quê? Acautelai-vos, quer dizer, tenham cautela, cuidado, que ninguém vos engane, né? E eu queria perguntar a você, qual é a cautela que nós temos tomado, que você tem tomado? Qual é o cuidado que você está tendo com a sua vida espiritual? Qual é? Pense um pouco, qual é o cuidado? Cuidado com o corpo? Fácil. Alimentação, exercício físico. As pessoas fazem isso, não precisa nem muito esforço para convencê-la. Ela sabe que precisa. Mesmo quem é sedentário sabe que o correto é ter uma alimentação regrada, saudável, né? E fazer exercícios físicos. A pessoa sabe disso, mesmo quem não faz. Mas quais são os cuidados espirituais que você está tomando com a sua vida? Irmãos, tem gente que não toma cuidado nenhum, nunca. Simplesmente vai levando como se fosse, sabe, apenas uma religião, apenas um clube, apenas um período que a pessoa está lá. Em Gálatas capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito. Andai em espírito. Significa dizer o quê? Andai em aliança, em intimidade com Deus, e não cumprireis a concupiscência, que significa desejo da carne. Se você andar no espírito, você não vai ceder ao desejo da carne. Eu estou falando de desejo pelo pecado, evidentemente. Por óbvio, estamos falando de desejo do pecado que leva à perdição. Não estou falando de desejo comum. Eu tenho vontade de me alimentar, de me hidratar. Não é isso, é desejo que separa você de Deus. Qual é o cuidado que você está tendo, irmãos? Tá? Nós temos visto uma geração de cristãos que não oram. Não oram. Como é que sabe disso, pastor? Pelo que nós vemos na igreja. Irmãos, arrisca. Na igreja nós temos no máximo 2 horas de encontro. Destas, uma parcela ínfima é de oração. Ínfima. E ainda assim, tem gente que não ora. Você pode observar, nós começamos o culto, que deveria ser uma introdução, seria um momento para você entrar na presença de Deus, para você esquecer um pouco os problemas, baixar a adrenalina, né, da viagem. Tem um tempo ali de adoração para você, sabe, agradecer a Deus, louvar, exaltar o Altíssimo. E nesse percurso, perpassa por um período onde você deveria orar.
Mas não, se nós aqui pararmos, as pessoas abrem os olhos, e pior, tem gente que nem fecha. Eu não estou dizendo que Deus só ouve se você estiver de olhos fechados, não é isso. Mas é bem óbvio que quanto mais focado, concentrado, mais fácil de você se voltar para Deus. Se você está de olhos fechados, você está concentrado na sua oração. Você está de olhos abertos, você está olhando o irmão que está passando. Você olha para o obreiro, olha para o pastor, a criança. E tem gente, irmãos, que parece ter um farnizinho. Chega na igreja e fica assim, ó. Sabe? Pega para mim, Mari, pega para mim um copo desse aí, por favor. Amassa ele. Pronto. Isso aí. Alguém pega, a outra fica assim. Quando não é isso, é atrapalhando os outros. Tem gente que fazendo isso de toque. O cu todinho a pessoa marcando o negócio. Sabe? Quando é isso, é assim, ó. Nada da palavra. Sabe? Não ora. Fala com Deus com sinceridade, para você ver a diferença. Mas comece sendo sincero com você mesmo. Reconheça: pastor, eu não tenho cuidados espirituais, eu não oro, eu não tenho períodos devocionais, período onde eu converso com Deus de joelhos, sentado, em pé, deitado. Pouco importa. Pouco importa. Sabe? Não ora. Crente que não ora, isso é, sabe, uma coisa impensável. Porque é a sua ligação com Deus. Tem celular? Quem tem celular? Você usa ele para comunicação, mas você não vai conseguir se comunicar com Deus através dele. É falando, é ouvindo. Amém? O que mais, pastor? Uma geração que tem tempo para outras coisas, mas não tem tempo para Deus e nem para as coisas de Deus. Quantas horas você passa na internet? Quantas horas você passa, por exemplo, academia? Quantas horas você passa no computador? Quantas horas você passa assistindo, uma série? E nada disso eu coloco como pecado, porque eu faço todas elas. Todas elas eu faço. Eu assisto séries, tá? Um dia desses me perguntaram se eu tinha assistido Lúcifer. Eu falei, aí também não, né, irmão? É que me faltava, né? Rapaz, tô assistindo uma série ótima, sou fã. Qual? Lúcifer. Sai pra lá. Amarrado. Até Lúcifer agora é famoso, pastor. Tem fãs, os fãs de Lúcifer. Eu vi dizer, tem crente torcendo por Lúcifer. Olha, para Lúcifer se dar bem, o amor dele. Amor dele. Sabe, irmãos? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Você gastou 2 horas no culto, que não é, mais 1 hora de trânsito, em média. Domingo não tem engarrafamento, não é comum ter. A não ser quem mora lá em Nova Parnamirim, é que vai gastar mais de meia hora para chegar aqui, mas não é o comum. Não é o comum. De domingo não é. Pode acontecer um extra, um negócio muito extraordinário, mas não é. Cadê os irmãos? Irmão, levanta a mão aí. Eu não estou botando nessa conta o tempo que ela leva para sair de casa, tá? Eu não estou botando nessa equação, não. Isso aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Eu só estou contando o tempo que você já está no carro, vindo, no ônibus, vindo no Uber. Não o tempo que ela leva para se arrumar. Aí é outro mistério. Tá certo? Então, não tem tempo, irmão. Como é que não tem tempo, irmãos? Como é que pode isso? Então ele diz, você tem que ter cuidado, acautelar isso, mas ninguém tem cuidado, irmãos. Sabe, a pessoa por qualquer coisa, basta ter um aborrecimento, que a primeira providência que a pessoa tem é não vir na igreja. E como é que não percebe que isso é uma ação maligna, irmãos? Para te afastar de Deus. O que tem a ver você vir louvar a Deus, adorar a Deus, com o aborrecimento que você teve em casa? Você acha que toda vez que eu vim para casa de Deus, eu vim
saltitante, feliz da vida, eu já vim irado, Nivaldo. Já vim indignado. Quer ver uma coisa que me tira do sério? Eu digo assim, gente, eu vou sair de 4h40. Quero todo mundo pronto. Quando eu sair do quarto, todo mundo já pronto para a gente entrar no carro e ir embora. Quer ver eu ficar fora de série? Quando eu saio, ainda tem um para vestir a camisa, outro para escovar o dente, outro para pentear o cabelo. Eu falo, eu disse, eu tenho que chegar no culto. E eu descobri que a maioria dos homens são assim, viu, irmãs? É defeito de fábrica, tudinho é assim. A maioria Quando você encontrar um que não é assim, segure, não larga mais nunca. Porque, sabe, esse aí é um extra que Jeová dá de vez em quando, assim, numa família. Uns que é bem tranquilo, bem de boa, bem de paz, assim. Ah, minha filha, tá bom. A gente vai chegar meia hora depois, mas não tem problema não. Não tem problema não. Para mim funciona assim. Qual é a hora do compromisso? 7 horas. Querida, 7:15 eu tô chegando lá. Estourando 7 horas. Cheguei 7:10, eu me considero atrasado. Atrasado. Eu já cheguei nas igrejas que o pastor não tinha chegado ainda, irmão. Um monte de vez. Aí a menina disse para mim assim, pastor, ele marca às 7 horas, mas não começa às 7 horas não. E para que marca? Marque 7:30, eu vou chegar às 7:30. Mas não, é o hábito. Tem que chegar atrasado. Tem que chegar atrasado. Mas por que você não pode chegar mais cedo no culto? Meia hora antes, para ler a Bíblia que você não consegue ler no trabalho, não consegue ler em casa. Fazer uma oração que não consegue, que tem barulho, porque tem gente, sabe, perturbando, e você fazer uma oraçãozinha ali, falar com Deus. Irmãos, eu sou de uma geração que nós chegávamos todos os cultos meia hora antes para orar. Você chegava no culto, a crentalhada tudo de joelho. Tinha uns dormindo, tinha, mas a maioria estava orando, estava ali buscando a Deus, sabe? As irmãs já tinham os joelhos de elefante, não, de camelo, tá? Porque só vivia de joelho no chão. Era comum, irmão. Era comum você ver crente de calça preta com duas coisinhas assim cinza na calça, porque a gente orava. Hoje não ora mais. Que cuidado que você tem com a sua vida espiritual. Pense nisso. Qual o cuidado que você tem? Você está levando de qualquer jeito, de qualquer maneira? Aí você acha que dá certo? De propósito eu falei no começo sobre vacina, só para ver a reação de alguns. Olha como você leva a sério isso. Não, tem que se cuidar, pastor. Se for 10 doses, a gente vai mais 10. E mais uma para prevenir. Você leva a sério, tem que levar a sério a sua saúde. Legal. Mas por que você não leva a sério também a sua vida espiritual? Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não, irmãos? Vamos adiante.